Falo também sobre um lateral esquerdo especulado no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, entre outros clubes, e fala também do Flamengo com números preocupantes em relação às finanças. Novidade importante sobre Gabigol e Flamengo, mais uma reviravolta. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, jornalista esportivo, trabalhando no meio há mais de 20 anos. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Queria pedir para você deixar like e se inscrever no canal também. Bora te atualizar agora sobre um lateral esquerdo especulado em vários clubes brasileiros. Rogério, 26 anos de idade, pertence ao Wolfsburg, foi colocado nas últimas horas como possível reforço de Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Importante contar logo de cara que São Paulo e Flamengo negam qualquer tipo de interesse. De qualquer forma, queria falar um pouquinho sobre esse atleta que praticamente não jogou no Brasil, fez as categorias de base no Internacional, acabou sendo comprado pela Juventus, mas fez sucesso mesmo com a camisa do Sassuolo. Há uma temporada e meia foi negociado com o Wolfsburg. Na primeira temporada razoável, mas ele acaba sofrendo nessa temporada mais recente com um problema de uma cirurgia no joelho. Chegou a operar em março, a tendência é que volte a partir de janeiro e a chance de atuar no futebol brasileiro seria algo que o agrada e também a seu staff. Até por isso ele tem sido sugerido para times nacionais. O Cruzeiro ainda não se posicionou sobre esse suposto interesse, assim como o Palmeiras. Do São Paulo e do Flamengo eu tenho a confirmação de que não há intenção de contratar esse atleta. O Flamengo não busca nesse momento um lateral esquerdo, enquanto no São Paulo as tratativas estão bem avançadas com o Wendel, jogador que pertence ao Porto. Bora fazer um alerta importante sobre as contas do Flamengo. E esse alerta partiu do BAP, candidato de oposição à presidência do Fla. Ele participou de um debate promovido entre os candidatos à presidência do Flamengo nas últimas horas. O BAP disse o seguinte, abre aspas, o faturamento do Flamengo nesse ano vai cair de 1 bilhão e 300 milhões para 1 bilhão e 200 milhões. A dívida, que já foi praticamente zerada, agora já é de quase 450 milhões de reais. Torcedor do Flamengo, não acredite nessa história de que apenas porque somos grandes a coisa vai ficar bem. Cuidado para que não esteja sendo formada uma arapuca para transformar o clube em SAF. Nesse mesmo debate, o BAP fez referências negativas a São Paulo e Corinthians, abre aspas, para o candidato à presidência, que é o maior favorito à vitória na eleição do dia 9. Abre aspas, cuidado com o exemplo do São Paulo, que ficou 13 anos sem um grande título, e com o Corinthians, que em 2012 ganhou Libertadores e Mundial e hoje lamenta o estádio que eles têm. Não acreditem em quem apenas fala sobre o sonho sem mostrar como esse sonho será realizado. Fecha aspas, a pergunta que eu quero deixar para você é, você concorda com o BAP? Ele tem razão? As dívidas e os números ruins do Flamengo nesse ano são um alerta para a votação do fim do ano? Já uso o espaço para comentário, registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo. Gabigol havia feito as pazes com Marcos Braz no fim da semana passada, mas parece que a relação não está totalmente recuperada. Nessa segunda-feira, a informação é de que Gabigol não será relacionado para a partida de quarta contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Informação trazida pelo Vene Casagrande dá conta de que ele não será relacionado. Aumentando a lista de desfalques, o Flamengo também não terá Luiz Araújo, De La Cruz e Pulgar, que não treinaram com o elenco. A pergunta que fica é, então será que o Gabigol não joga mais daqui até o fim da temporada? Vale a lembrança de que depois da final contra o Atlético, ele foi afastado de forma pública por conta de atos de indisciplina. Pois bem, a tendência é que o Gabigol faça o seu próximo jogo contra o Fortaleza no dia 26 de novembro, pela 35ª rodada. Ninguém sabe ao certo se será a despedida do Gabigol. A tendência é que ele faça pelo menos mais um jogo. Acho pouco para alguém que entregou bastante enquanto foi atleta rubro-negro. Um clube do México tentou o Gabigol. Na semana passada, na sexta ou no sábado, eu conversei com o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, e o Júnior me contou que um clube grande, cujo nome não pode ser revelado, mostrou apetite em contratá-lo. Vou dizer mais, a proposta que esse clube mexicano fez cobriu a oferta de 3 milhões de reais por mês que o Gabigol tem do Cruzeiro, mas o Gabigol não tem a intenção de se mudar para
para o México, tá? Ele entende que por lá ele ficaria fora dos holofotes, longe de seleção, enfim, ele meio que descartou essa ideia. Átila Zapata, primeiro membro do canal a mandar mensagem, tá atrasado, tô aqui de boa assistindo a janta e comendo o Nicole. Não, assistindo o Nicole e comendo a janta, ô Átila Zapata, vocês são os malditos. Quadrado pro lugar do Wesley no Flamengo, foi o primeiro a contar que o Quadrado quer jogar no Flamengo, tá? Inclusive, o Quadrado usou da boa relação que tem com o Alexandro para que o nome dele fosse levado até a diretoria rubro-negra. Quadrado que não tem sido muito utilizado na Atalanta, tem contrato até junho de 2025, mas disse que conseguiria a rescisão do contrato. Especularam também o Quadrado no Cruzeiro. Eu mandei mensagem para o pessoal do Cruzeiro, mas a informação é de que nessa semana o Cruzeiro vai tentar não confirmar absolutamente nada. Até porque o foco está todo voltado para a decisão de sábado contra o Racing, valendo o título da Sul-Americana. Racing que vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Wesley Bola Cheia, boa noite, Nicola. Gabigol vai para o Santos junto com Neymar. Juntos vão Rony e Ganso. Vamos lá. O Gabigol está muito perto de virar reforço do Cruzeiro, tá? Essa é a informação que eu tenho desde a semana passada. Voltar para o Santos, o Gabigol voltar para o Santos seria um grande problema. Ele quer estar nos holofotes, ele quer disputar as principais competições. E o Santos no ano que vem não tem nem Libertadores nem Sul-Americana. O Santos vai ter o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil a partir da terceira fase e o Campeonato Brasileiro. Se o Neymar compra o Santos e o Gabigol ainda não assinou com o Cruzeiro, até poderia haver uma mudança, mas essa possibilidade de compra do Santos não é da noite para o dia, isso demandaria muito tempo, até porque o Marcelo Teixeira é contrário à ideia, tá? Antes de passar as informações, galera, vamos lá. Ontem a gente pôde acompanhar lá na ESPN o debate dos 3 candidatos à presidência do Flamengo. O Flamengo tem uma eleição presidencial marcada para o dia 9 de dezembro, ou seja, daqui a 20 dias, e Maurício Gomes de Matos, Rodrigo Duns e BAP estiveram nesse debate. Eu vou dar a minha opinião, minha rápida opinião sobre esse debate. Vou ser bem sincero, achei o debate fraquíssimo e não por conta da ESPN, pelo contrário, se a gente for olhar no ponto de vista jornalístico, eles foram muito bem, eles conseguiram promover uma baita audiência, digamos assim, durante 2 horas. Começou 8 horas da noite, foi até 10 horas da noite. Agora, eu não gostei do conteúdo entregue pelos 3 candidatos. Sinceramente, achei o debate fraquíssimo entre os 3, se preocuparam muito mais em atacar um ao outro, parecia que eu estava vendo um debate para a presidência do país, não para a presidência de um clube de futebol. Os 3, um atacando ao outro a todo momento, e o Flamengo ficando em segundo plano. Falaram pouco sobre o Flamengo, como eles pretendem gerenciar, administrar esse período aí, esses 3 anos, caso se tornem presidente. Eu não gostei, sinceramente. Você tem que escolher alguém para ser o vencedor do debate. Eu vou escolher o BAP, mas eu esperava um desempenho muito melhor do BAP. Gostei do Rodrigo Duns, me agradou de maneira bem positiva. O Maurício Gomes de Matos, para mim, foi o grande perdedor dessa história, sem sombra de dúvidas. Mas o Rodrigo Duns, que não é o forte dele, a oratória, a entrevista coletiva, ele foi muito bem. Já o BAP, que é o forte dele, é uma das suas principais virtudes, saber se comunicar publicamente na frente das câmeras, não foi tão bem como muita gente imaginava. Agora, a grande verdade também, pessoal, vamos lá, são 3 mil sócios que votam, são sócios que frequentam a Gávea, a sede oficial do clube, e vários sócios que têm direito a voto nem torcem para o Flamengo, estão mais preocupados com a sauna, se está funcionando bem, se a piscina está bem, se o parquinho para criança está funcionando, é isso. A grande verdade é essa, poucos estão preocupados com o futebol Flamengo, muitos votam e se preocupam apenas com o clube, a Gávea, se a Gávea está em um bom estado. Essa é a grande verdade, apenas 3 mil podem votar, cerca de 3 mil, tá? Não é esse número exato não. Vamos agora para as informações, pessoal. Hoje, terça-feira, teve uma reunião lá no Ninho do Urubu entre Marcos Braz e Bruno Spindel com os representantes de Everton Araújo. No último vídeo eu trouxe os detalhes que Everton Araújo agora ele tem um novo representante, é a Rock Nation, nome da empresa, que pertence até inclusive ao rapper Jay-Z, e na cartela dessa empresa tem Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, entre outros jogadores que são destaques do futebol mundial. E aí esses representantes foram lá conversar com o Flamengo
para tratar da renovação de contrato. Agora que a renovação está bem encaminhada, a gente pode até revelar cerca de quanto o Everton Araújo recebe atualmente. O salário dele é o menor do atual elenco, o salário dele não passa de R$20 mil por mês, e agora, obviamente, ele vai ter um aumento salarial. Poxa, é um absurdo ele receber isso agora, é muito pouco. Gente, não é culpa da diretoria. Ele estava no sub-20. O salário dele é nível sub-20, é patamar sub-20. Só que a ascensão dele nos últimos meses foi tão grande, de uma maneira tão rápida, que é óbvio que a diretoria está correndo para poder renovar o contrato desse atleta e não ter o risco de perder esse jogador. Até porque nessa reunião os empresários falaram, garantiram ao Flamengo que tem clube da Europa querendo pagar a multa rescisória dele avaliada em 40 milhões de reais, que dá em torno ali de 6 a 8 milhões de euros. Pelo que eu apurei, esse clube é o Borussia Dortmund. Ninguém confirma, nem Flamengo, nem empresários do atleta, isso é uma apuração minha. E aí, nessa reunião, ficou tudo alinhado, tudo encaminhado. A renovação de contrato até dezembro de 2028, podendo estender por mais um ano, até dezembro de 2029, se ele bater metas no último ano de contrato. Um aumento salarial muito bom, que eu posso dizer é isso para vocês, não vou falar quanto, e também, obviamente, aumento da multa rescisória, que aí o Flamengo vai botar bem lá em cima, até para dar uma valorizada no atleta. Então, tudo bem encaminhado, jogador, portanto, perto de renovar o contrato. Nesse caso, eu não sou contra a diretoria e nem acho errado a atual gestão fazer isso, mesmo tendo uma eleição daqui a 20 dias, porque é uma renovação de contrato. E se não fizer isso agora, pode correr o risco de ter, entre aspas, problemas no futuro e até mesmo dar uma oportunidade para o mercado do exterior vir forte na contratação desse jogador, que eu considero, pelo menos eu acho, a revelação do Flamengo na temporada 2024. Agora, pessoal, vamos falar do Flamengo, que vai pegar o Cuiabá nessa quarta-feira. Lista de relacionados, pega aí, ó. Goleiros, Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves. Defensores, Fabrício Bruno, Léo Pereira, da Mata, Cleiton, Ayrton Lucas, Daniel Salles, Wesley e Alexandre. Meias, Alan, Pulgar, Everton Araújo, Lohan, Fabiano, Caio Garcia, Alcaraz, Guilherme, Matheus Gonçalves. Deixa eu pegar o restante aqui, vamos lá. Só um minuto, pessoal, foi mal. O restante, Matheus Gonçalves, meia. E os atacantes, Bruno Henrique, Chola, o nigeriano, que fez sua estreia no time profissional no último duelo, e Michael. Pessoal, são 13 desfalques. Vamos relembrar aqui todos os desfalques. Papel e caneta na mão, é mais do que um time titular. Arrascaeta, Carlinhos, Cebolinha, Davi Luiz, ele que estava com febre virou desfalque de última hora, De La Cruz, Gabigol, afastado pela diretoria, Gerson com a seleção, Léo Ortiz com a seleção, Luiz Araújo, transição, campo e bola, Pedro, você já sabe, lesão grave no joelho, Gonzalo Plata com a seleção equatoriana, Varela com a seleção uruguaia e Vinha também se recuperando de uma grave lesão no joelho. O Bruno Henrique, que viajou sem saber se iria jogar, vai poder jogar, porque o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo e ele nem deve ter visto ainda, isso é uma apuração nossa, ele vai saber quando ele desembarcar. Então, ele viajou sem saber se poderia jogar, por conta de uma expulsão no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, que o jogador teria que cumprir agora no Campeonato Brasileiro, mas ele fica à disposição, então ele vai poder jogar. Se eu tivesse que chutar um time, chutar não, né? Arriscar um time para ser titular, seria Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Michael e Bruno Henrique. Provavelmente esse vai ser o time titular do Flamengo. Gente, estamos falando de um Flamengo com 13 desfalques e mesmo assim o Felipe Luiz tem a oportunidade de montar um time titular muito bom. É por isso que quando ele falou na última entrevista coletiva que ele, com o elenco que ele tem na mão, ele não pode ficar dando desculpas de desfalques a todo momento, e ele está certo. Ele não pode dar desculpas. Óbvio que na nossa análise, eu pelo menos como jornalista, vocês como torcedores, quando vocês forem criticar, é óbvio que vocês vão levar isso em consideração a quantidade de desfalques que o Felipe Luiz tem. Mas ele tem se mostrado um baita treinador e tem se saído muito bem nas adversidades. Ele vai ter mais uma agora. Ah, mas é o Cuiabá. E daí?
Nenhum jogo daqui até o final do Campeonato Brasileiro será fácil, nem para o Flamengo, nem para ninguém. Cada jogo será uma decisão. Para o Cuiabá é uma decisão que está tentando fugir da zona de rebaixamento. Então, apesar dos 13 desfalques, o Flamengo mesmo assim tem um bom time titular e vai ter uma garotada ali no banco de reservas à disposição do técnico Felipe Luiz. A boa notícia é que o Felipe Luiz conhece esses jogadores como ninguém, porque ele estava no sub-20 antes de chegar ao elenco profissional. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com as novidades do Flamengo. O que você achou delas? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.